A batalha continua, Brasil. Oração e leitura. 977. Sim, Brasil. Macabeus 5:9. A batalha. 5:9. Os pagãos que moravam em Galaade também se aliaram contra os israelitas que viviam em seus territórios, querendo eliminá-los. Os israelitas se refugiaram na fortaleza de Datema e mandaram esta carta a Judas e seus irmãos, dizendo: os pagãos se reuniram ao nosso redor contra nós, querem destruir-nos. Já estão prontos para vir tomar a fortaleza onde nos refugiamos. O comandante do exército deles é Timóteo. Venha livrar-nos das mãos deles, pois muitos dos nossos já tombaram. Todos os nossos irmãos que moravam no distrito de Tobias foram mortos. Suas mulheres e filhos foram levados prisioneiros e seus bens foram saqueados. Cerca de 1.000 pessoas já morreram. A batalha continua. Você viu ali, né? Então aqui ele menciona aqui, relatado na cidade, né? Aqui, Galaade. Ó, os pagãos que moravam em Galaade. Depois aparece aqui Timóteo, Datema, né? Datema, fortaleza. Galaade, aparece a fortaleza. E aparece Judas, né? Ó, Galaade, Datema, e mandaram a carta para Judas. Então eu escrevi aqui: Galaade, a fortaleza de Datema e Judas. Eles mandaram a carta. Galaade, 8, Datema, 8 e Judas, 10. 8, 8, 10. Viu que deu morte, né? Na palavra. Mesmo número. Deu morte na palavra. É o que eles estão tramando aí, né? O plano dos caras é fazer a guerra. Quer dizer, já estamos em guerra, né? Só não vê quem é cego. Então eu vou acompanhar agora, ó. Galaade, Datema e Judas. Mesmo livro, capítulo 8, versículo 8. 8:8. Um sistema promissor? Uma pergunta, né? Um sistema promissor. 8:8, ó. Olha lá. Você viu que é região, né? Olha lá. A batalha, ó. Tomaram as regiões de Lícia, Mísia e Lídia. Se você escrever essas três regiões aqui, ó, Lícia, Mídia e Lícia, Mísia e Lídia, né? Você escrever essas três palavras igual eu fiz aqui, ó. Entendeu? Aí vai sair os números, ó, que nem aqui, ó, 8, 8, 10, não é isso? Aí você acompanha no mesmo livro, você vai encontrar mais coisa. Eu não quis fazer porque senão o vídeo fica muito comprido. Então, continuando a batalha, 8:8, ó. Região de Galaade, Datema, Judas, né? Eles mandaram a carta lá. Aí depois, ó, depois que a carta chegou lá, tomaram as regiões de Lícia, Mísia e Lídia, as mais belas da Ásia, e as entregaram ao rei Eumenes. Viu? Apareceu um rei aqui, ó, rei Eumenes. E os gregos planejaram lutar contra eles e derrotá-los, mas seu plano foi descoberto pelos romanos, que mandaram contra eles um general apenas. Um número imenso deles tombou, mulheres e crianças foram presas. Os romanos saquearam o que eles possuíam, subjugaram o país, destruíram suas fortalezas e os fizeram escravos até o dia de hoje. É o que está acontecendo aí, entendeu aí? Viu? E não é verdade? Tá vendo? E agora vamos ler
9:5, em cima da palavra batalha continua, Brasil. Tá vendo aí, né? 9:5 agora. 9:5, mesmo livro, ó. 9:5. Aqui. Apareceu Judas, ó. Tá vendo? Continua aí, viu? Judas estava acampado em Elasa, com 3.000 homens escolhidos. Ao ver o tamanho do exército inimigo, muitos deles começaram a ficar com medo e abandonaram o acampamento, ficando apenas 800 homens. Olha só, 800 homens, hein? Galaad, Datem e Judas, viu? Batalha continua. Na leitura, 9:5, viu? Vou ler de novo. Judas estava acampado em Elasa, com 3.000 homens escolhidos. Ao ver o tamanho do exército inimigo, muitos deles começaram a ficar com medo e abandonaram o acampamento, ficando apenas com 800 homens. Judas viu que seu exército estava se desfazendo e que a batalha era iminente. Ficou desencorajado, porque não era mais possível reunir novamente os companheiros. Então disse aos que tinham ficado: vamos lutar contra o inimigo, se é que ainda podemos lutar contra ele. Os companheiros tentavam convencê-lo: não conseguiremos, vamos agora salvar nossas vidas. Depois voltaremos com nossos irmãos e então lutaremos contra eles. Agora somos muito poucos. Judas respondeu: fugir deles? De maneira nenhuma. Se a nossa hora chegou, vamos morrer com coragem em favor dos nossos irmãos. Não vamos deixar mancha nenhuma em nossa fama. Enquanto isso, o exército inimigo saiu do acampamento e se colocou na frente dos judeus. Dividiram a cavalaria em 2 alas, enquanto os atiradores de funda e os arqueiros marchavam à frente de todo o exército, com os mais valentes na primeira fila. Báquides estava na ala direita, e o exército avançou dos 2 lados, tocando trombetas. Os do lado de Judas também tocaram as trombetas, e o solo tremeu, e o barulho dos 2 exércitos. Houve uma batalha sem trégua, desde o amanhecer até a tarde. Agora, 2 Macabeus, mesmo número. Batalha continua. 2 Macabeus 9:5. Vamos ver o que está escrito aqui. 9:5. O fim do opressor. Aleluia. É o fim mesmo. Sistema atrasado. 9:5. O Pai Criador, porém, que tudo vê, mandou-lhe uma doença incurável e invisível. Uma doença incurável e invisível. Olha. Pois logo que acabou de dizer essas palavras, levei uma forte dor de barriga, uma terrível cólica de intestinos. Era uma coisa justa, porque ele havia torturado as entranhas de outros com muitas e refinadas torturas. Olha. Nem assim diminuiu a sua arrogância, ao contrário, ficou ainda mais exaltado e furioso, de raiva contra os judeus. Mandou tocar mais depressa. Aconteceu então cair da carruagem, que corria precipitadamente, e por causa da queda violenta, todos os seus membros se quebraram. Aquele que pouco antes, com insolência, até desumana, se achava com poderes de dar ordens para as ondas do mar, e que se imaginava pesando em balança as altas montanhas, ficou estendido no chão e teve de ser carregado numa padiola. Assim, para todos eles, dava mostras e evidências do poder do Altíssimo. A coisa foi tal que do corpo desse renegado brotava vermes, ainda vivo, em meio a sofrimento e dores. Suas carnes se soltavam do corpo. Por todo o acampamento não se aguentava o mau cheiro da sua podridão. Aquele que há pouco antes parecia capaz de tocar as estrelas do céu, agora ninguém era capaz de o carregar por causa do mau cheiro insuportável. Em tal situação, prostrado por sua doença, Antíoco começou a ceder à sua arrogância.
atormentado cada vez mais pelas dores, chegou a reconhecer o castigo divino. E já não podendo suportar o seu mau cheiro, disse: é justo que o mortal se submeta ao Pai e não queira igualar-se à divindade. Mas esse criminoso orava ao soberano, que já não se compadecia dele. Então jurou que proclamaria livre a cidade sagrada, contra a qual antes caminhava apressadamente a fim de arrasá-la e transformá-la em cemitério. Esse é o fim daqueles que querem tomar posse do que não lhe pertence, né? Cinco nove, segunda Macabeus 5:9. Batalha continua. 5:9. Aqui. Dessa forma, Jazão, que tinha exilado tantos de sua pátria, também foi morrer no exílio, já que se refugiou na terra dos lacedemônios, com a esperança de receber proteção devido aos laços de parentesco. Ele que havia deixado muitos mortos sem sepultura, morreu sem que alguém chorasse por ele. Não teve nenhum tipo de funeral, nem foi sepultado junto aos seus antepassados. Quando chegou ao rei a notícia desses acontecimentos, ele pensou que a Judéia tivesse se revoltado. Voltando furioso do Egito, ocupou militarmente a cidade, mandou os soldados matar sem piedade quantos encontrasse, e trucidaram os que procurassem refúgio nas casas. Houve grande matança de jovens, velhos, massacre de homens, mulheres e crianças, carnificinas de moços e bebês. Em 3 dias pereceram 80.000 pessoas, 40.000 foram assassinadas e os vendidos como escravos não foram menos do que os mortos. 80.000. 3 dias pereceram 80.000 pessoas. 40.000 foram assassinados e os vendidos como escravos não foram menos que os mortos. Galaad, Datena, Judas. Apareceu os 80.000. Só morte, né? Tá vendo? A palavra. Viu aí? A batalha continua. Vamos ver 8:8 aqui, ó. 8:8. 8:8. Aqui. Quando viu que Judas ia pouco a pouco chegando ao sucesso e subindo firmemente de conquista em conquista, Filipe escreveu a Ptolomeu, comandante da Cilicíria e da Fenícia, pedindo que fosse socorrer os interesses do rei. Ele imediatamente escolheu Nicanor, filho de Patroclo, um dos principais amigos do rei, colocou sob comando dele mais de 20.000 homens pagãos de todas as nações, com ordem de liquidar com a raça dos judeus. Então Filipe escreveu a Ptolomeu, né? Aqui, ó. Filipe escreveu a Ptolomeu. Filipe escreveu a Ptolomeu. Escreveu, Filipe. 3:3, né? E assim você vai indo, brasileiro, buscando aí, que você vai encontrar muita coisa. 3:3, a batalha, continua. Olha lá, Filipe escreveu. Olha lá, 3:3, ó. Até Seleuco, rei da Síria, com seus próprios recursos, sustentava todas as despesas necessárias para as funções dos sacrifícios. Um tal de Simão, porém da tribo de Belga, que era administrador do templo, desentendeu-se com o sumo sacerdote a propósito da administração da cidade. Como não foi capaz de derrotar Onias, ele foi então procurar Apolônio de Tarso, que nessa ocasião era comandante da Cilicíria e da Fenícia. Contou-lhe que o tesouro do templo em Jerusalém estava cheio de riquezas, com tantas que nem dava para falar, e nem quantidade de dinheiro incalculável. Disse-lhe também que isso não era necessário para os sacrifícios, que poderia muito bem cair no poder do rei. Apolônio, ao ter uma audiência com o rei, contou-lhe tudo que tinha sido relatado. Então o rei destacou Eliodoro, carregado da administração, e deu-lhe ordem para ir retirar as tão faladas riquezas. As riquezas do templo, né? Então é isso aí, ô brasileiro. Você acompanhou a batalha. Você viu aí, né? Até chegou lá no templo. E tudo é briga por poder, por causa de ouro, ostentação, riqueza, fama, né? E a história nunca muda. É isso aí. Continua, hein? Fica esperto aí, meu.